Bom, o vídeo se trata de um vídeo do canal Ideias Radicais, que é um canal anarcocapitalista, né, que já é uma contradição por si só, o anarcocapitalismo, né? Mas não vou entrar nesses detalhes. Senhoras e senhores, proletários e proletárias, camaradas do mundo univos. Bom, meu nome é João Felipe, tenho 15 anos, sou estudante da teoria marxista e hoje nesse vídeo aqui eu quero propor a análise, não a refutação, de um vídeo que diz que a teoria da mais-valia de Marx, trabalhada e detalhada no Capital, é furada. Eu não me arrisco a dizer que vou refutar o vídeo, porque essa não é nem a pretensão, seria muita prepotência minha dizer que refutei algo. Mas, como o camarada do vídeo expôs a opinião dele, acho que tenho o direito de, como comunista, expor a minha também. Bom, o vídeo se trata de um vídeo do canal Ideias Radicais, que é um canal anarcocapitalista, né, que já é uma contradição por si só, o anarcocapitalismo, né? Mas não vou entrar nesses detalhes mais profundamente. O anarcocapitalismo, ele já parte da premissa errada de ter anarquia e capitalismo na mesma teoria, vamos dizer assim. Porque, veja, o capitalismo tem como base principal a propriedade privada dos meios de produção, né? Já o anarquismo, com a derrubada do Estado que ele propõe também a derrubada da propriedade privada dos meios de produção. Por quê? Porque é o Estado que garante a propriedade privada. Sendo assim, não tem como ser anarquista e capitalista. É algo que não bate, que não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. É uma contradição ideológica. Mas deixando de lado aqui essas explicações sobre anarcocapitalismo, porque cada um acredita no que quiser, uns acreditam em Papai Noel, outros acreditam em anarcocapitalismo. Nessa equivalência, as duas valem a mesma coisa, ou seja, nada. Nenhuma delas é possível de existir. Mas deixando essas falsas polêmicas de lado, eu gostaria de começar a assistir o vídeo com vocês. Olá vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais e vamos conversar sobre a mais-valia. O meu nome é Rafael, eu esqueci de falar isso na introdução, como se você já não soubesse, mas eu fico falando porque tem gente que confunde. E vamos conversar sobre a mais-valia, essa teoria do Marx de que existe a exploração do trabalhador, tá errada. Bom, ele já começa dizendo que a teoria da mais-valia é a exploração do trabalhador. Claro, obviamente tem isso na teoria da mais-valia de Marx. Marx detalha essa exploração do trabalho humano, mas não é isso que é a teoria da mais-valia. A teoria da mais-valia ela é nada mais, nada menos que a explicação de como se dá essa exploração do trabalho, né? Como o patrão se apropria da riqueza produzida pelo trabalhador, que não tem nada mais além do que sua força de trabalho para vender. E é através dessas relações de produção no capitalismo que Marx faz essa análise. Eu não vou falar aqui que Marx propõe uma nova sociedade, não é isso que Marx faz. Marx diz exatamente que o estudo dele é o capital. Ele não faz futurologia dizendo de como vai ser a sociedade comunista. Quando muito, ele diz como vai ser a tomada do poder e a fase inferior do comunismo. Quando ele trata da Comuna de Paris, talvez, mas ele não faz essa futurologia de dizer como seria a sociedade comunista. Então, aqui nos 18 segundos de vídeo já tem uma contradição, mas vamos continuar. E por que está errada? Qual é exatamente o furo nela? Qual é a teoria? A teoria é de que o trabalhador vai lá e produz 10 mil. Ele ganha 5 mil de salário e o dono da empresa fica com 5 mil, ou seja, ele roubou 5 mil do cara. É a conta que o Marx faz. Por que ela está errada? Porque ele esqueceu um fator. Tem vários motivos, na verdade, porque ela está errada, mas um é o suficiente, que é o provavelmente mais fácil de explicar, que é uma coisa que ele esqueceu de pensar quando ele postulou essa teoria, que é tempo. Será mesmo que Karl Marx, um dos maiores sociólogos, filósofos do século XIX, esqueceu de, em uma das suas maiores obras, da sua principal obra, que é o Capital, ele esqueceu de considerar o tempo de produção?
A gente vai analisar isso agora. Ele aponta isso e por isso o vídeo parte de uma premissa totalmente equivocada. E eu já poderia parar de ver o vídeo aqui, porque veja só, na teoria do valor de Marx, e para a gente entender a teoria do mais-valor ou mais-valia, como você queira chamar, é necessário que primeiro se entenda a teoria do valor, né? Antes de ser algo a mais, a gente precisa entender a teoria daquilo que vem primeiro. Então, Marx, na seção 1 do Capital, aqui na minha edição, ela começa na página 53, depois de todos os prefácios possíveis. E na página 61, Marx diz o seguinte: o que determina a grandeza do valor, portanto, é a quantidade de trabalho socialmente necessária, ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso. Obviamente, então, Marx não esquece de postular o tempo, Marx não esquece de analisar o tempo, e é por isso que esse vídeo já parte de uma premissa errada, porque ele parte da premissa de que Marx desconsidera o tempo na sua análise. E aqui a gente está vendo no Capital que Marx considera esse tempo não só na sua teoria da mais-valia, mas como na sua própria teoria do valor, né? Então, essa quantidade de trabalho determina a grandeza do valor. Essa quantidade de tempo de trabalho determina a grandeza do valor. E aí Marx faz outras diversas análises do valor de troca, do valor de uso, que é a utilidade que determinada coisa tem para o humano, né? Então, das duas, uma. Ou esse cara, que no caso Rafael do Ideias Radicais, ou ele não leu Marx para criticá-lo, porque assim, para a gente criticar alguma coisa, a gente primeiro tem que ver, né? Obviamente, eu assisti esse vídeo aqui antes de gravar esse daqui. Por quê? Porque a gente tem que estudar antes de criticar, né? Então, das duas, uma. Ou ele não leu Marx, ou ele simplesmente está agindo de má fé. Eu vou parar de ver o vídeo por aqui, porque no decorrer do vídeo todo, ele já parte de uma premissa errada, mas ele nem trata dessa premissa errada que ele fala, ele parte de uma questão moral da coisa, né? Ele fala que por o patrão ter economizado durante muitos anos, é válido que depois ele pegue uma parte do dinheiro para cobrir o valor que ele economizou, que ele investiu, né? Então ele parte dessa premissa moral e ética da coisa, não parte num ponto de vista econômico de fato, né? E lá mais pra frente um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, não para fazer divulgação, mas para vocês realmente verem, se interessarem, ele fala que o trabalhador tem duas opções: ou ele trabalha por patrão, ou ele tenta abrir uma empresa e morre de fome, né? E ele ainda brinca falando que isso que os socialistas gostam, de passar fome. Mas ele se esquece de dizer que essas duas escolhas se dão no capitalismo. E obviamente nessa sociedade só tem isso. Ou você trabalha até morrer, ou você passa fome. Essa é a liberdade que o capitalismo te dá, né? Então é por isso que a gente luta por uma sociedade cujo não exista o capitalismo, cujo não exista Estado. Então, o comunismo. Exatamente é por isso que nós somos comunistas. Muito bem, eu vou deixar de analisar o vídeo por aqui. Como eu disse, vai estar na descrição para quem quiser assistir. Mas é basicamente isso, né? Se você se interessar mais por esses assuntos, recomendo que leia o Capital de Marx. É muito importante essa leitura. Não só essa leitura de Marx, mas alguns outros livros sobre a Comuna de Paris, enfim. Vários livros teóricos, não só do Marx, mas de Lenin, Engels também, né? Que dá toda essa base da teoria marxista-leninista. Não porque você tem que ser comunista, mas para você mesmo criticar, fazer crítica, você tem que ler quem você critica. Então é isso, até a próxima e tchau.